Uma semana após a captura de Nicolás Maduro, a fronteira entre Brasil e Venezuela segue sob observação constante das autoridades e de organismos humanitários. Em Pacaraima, no extremo norte de Roraima, o cenário combina calma aparente, expectativa e preocupação com possíveis desdobramentos políticos, migratórios e de segurança. Enquanto parte da população venezuelana acompanha com cautela os acontecimentos, forças de segurança brasileiras reforçam o monitoramento da região, considerada estratégica e vulnerável a crimes transfronteiriços. Nossa reportagem percorreu a fronteira e ouviu moradores, migrantes, lideranças indígenas e agentes públicos para entender como a situação evoluiu nos últimos dias. Em Pacaraima, cidade que marca a principal porta de entrada terrestre entre Brasil e Venezuela, o movimento ao longo da semana permaneceu dentro da normalidade. Segundo o Exército Brasileiro e organizações humanitárias que atuam na região, não houve aumento expressivo no fluxo migratório após a prisão de Nicolás Maduro. No início da noite deste domingo, o clima era tranquilo, sem fiscalização ostensiva em ambos os lados da fronteira. Ainda assim, moradores relatam uma mistura de sentimentos entre migrantes, esperança de mudanças no país vizinho, mas também receio de instabilidade. Para muitos venezuelanos que deixaram o país por discordar do regime, a possibilidade de retorno começa a ser cogitada, embora ainda cercada de incertezas. Do outro lado da fronteira, em Santa Helena de Guairém, primeira cidade venezuelana após Pacaraima, o cotidiano aparenta normalidade. Imagens e relatos mostram comércio funcionando, supermercados abastecidos, pessoas circulando pelas ruas e música alta em praças públicas. No entanto, essa rotina esconde um clima de tensão silenciosa. Para chegar à cidade, é necessário atravessar barreiras militares, onde cartazes e avisos políticos reforçam o controle do Estado. Apesar da aparência de estabilidade, moradores relatam surpresa com a operação que resultou na captura de Maduro e demonstram cautela ao falar sobre política. Santa Helena, com cerca de 30 mil habitantes, segue sendo um ponto estratégico tanto para o turismo quanto para o controle territorial. Nos dias que sucederam a captura de Nicolás Maduro, a expectativa era de que houvesse um novo pico migratório em direção ao Brasil. Isso, no entanto, não se confirmou. De acordo com dados do Exército, o fluxo de pessoas e veículos manteve-se estável, mesmo nos dias em que a fiscalização foi intensificada e gerou filas pontuais. Para os venezuelanos que cruzam a fronteira, a busca por melhores condições de vida continua sendo o principal motivo. Famílias inteiras seguem chegando, muitas delas vindas de regiões distantes do interior da Venezuela, impulsionadas pelo desemprego e pela falta de perspectivas econômicas no país de origem. Ao chegarem ao Brasil, os migrantes são recebidos pela Operação Acolhida, coordenada pelas Forças Armadas em parceria com agências da ONU. Além do apoio institucional, muitos encontram ajuda espontânea da população local. Em Pacaraima, ações simples ganham destaque, como brasileiros que oferecem alimentos, abrigo temporário e serviços básicos. Para quem chega sem recursos, qualquer gesto faz diferença. Histórias de solidariedade se multiplicam e contrastam com a dureza da travessia e da decisão de deixar o próprio país. Ainda assim, autoridades alertam que o acolhimento precisa caminhar junto com planejamento e segurança. Com os acontecimentos recentes na Venezuela, a Polícia Militar de Roraima intensificou o policiamento na região de fronteira. O efetivo foi ampliado para coibir crimes como tráfico de drogas, armas e roubo de veículos. A fronteira possui dezenas de quilômetros de extensão e é cortada por trilhas clandestinas, conhecidas como trochas, utilizadas por criminosos para escapar da fiscalização. Segundo a PM, veículos roubados no Brasil são levados para a Venezuela e trocados por drogas e armamentos, que retornam ao território brasileiro. O patrulhamento constante enfrenta desafios, como visibilidade reduzida e o risco de confronto armado. Grande parte da região de fronteira é habitada por indígenas da etnia Taurepang, que vivem em áreas demarcadas e mantêm sistemas próprios de vigilância comunitária. Sem uso de armas, essas comunidades monitoram a circulação em seus territórios e agem rapidamente diante de comportamentos suspeitos. Lideranças explicam que punições para infrações internas são decididas coletivamente e envolvem trabalhos comunitários. Apesar disso, moradores relatam preocupação com o aumento de circulação de criminosos nas proximidades das aldeias após a prisão de Maduro.
Comerciantes locais afirmam que pessoas desconhecidas têm aparecido apenas para observar e retornar, o que acende alertas. Nem todos os venezuelanos que cruzaram a fronteira o fizeram apenas por razões econômicas. A reportagem ouviu relatos de pessoas que afirmam ter fugido para escapar de prisões e perseguições políticas. Segundo esses depoimentos, cidadãos que apoiaram candidatos da oposição ou participaram de campanhas eleitorais passaram a ser acusados de crimes como terrorismo e traição. Alguns dizem que mandados de prisão seguem ativos até hoje. Para esses exilados, o retorno à Venezuela ainda não é uma opção. Eles acompanham os acontecimentos com cautela, temendo que mudanças políticas não se traduzam de imediato em garantias de segurança e liberdade.